Seja muito bem-vindo a esse vídeo que é mais do que especial. Ele inaugura aqui a nossa série de vídeos sobre a carreira em privacidade, especificamente para a gente fazer um aquecimento ali para a nossa Masterclass, o melhor ano da sua carreira, que vai acontecer dia 13 às 7 da noite. Eu vou ali abrir tudo que eu sei sobre o mercado, sobre a carreira em si, sobre o que fazer, o que não fazer no caminho, né, nessa trajetória. E onde você também vai ter acesso a um material exclusivo aí que eu estou preparando com muito carinho, muita atenção, para te dar um plano concreto do que fazer nos próximos 12 meses para de fato ter o melhor ano da sua carreira até aqui. O link para inscrição na Masterclass está aqui na descrição do vídeo, também está lá na bio do Instagram. Se você não segue o Instagram, inclusive, vai lá, confere o perfil que todo dia eu compartilho coisas da rotina real ali, da vida trabalhando com privacidade e proteção de dados, inclusive fora do Brasil. Seguindo então com o tema daqui do vídeo de hoje, né, uma coisa bem prática, real ali, que eu acho que é muito útil e que poucas vezes a gente vê o pessoal falando aí, que são as coisas para não fazer durante o seu percurso, seja no início, seja durante, né, sua trajetória profissional nessa área de carreira, nessa área de privacidade e proteção de dados. Porque é muito fácil a gente chegar e falar, né, o panorama ideal ali, o caminho bonitinho. Porém, no meio do caminho a gente sabe que tem muitos obstáculos, né? Tem atalhos que são bons, tem atalhos que são ruins. Isso é algo que eu estava falando lá no Instagram também esses dias, que uma das habilidades que eu gostaria de ter lá desde o início da minha carreira era justamente essa, de conseguir identificar quando são bons atalhos e quando são, né, cilada, Bino. Quando são atalhos que a gente não deveria pegar, né, que só vão ou atrasar ali futuramente ou acabar estagnando a gente, ou até pior, né, interrompendo a nossa carreira mesmo. Então é muito importante que a gente analise justamente isso. Alguns atalhos que não são válidos, que não vale a pena a gente entrar por eles. E como eu já tenho a prática de ter percorrido vários atalhos, vários caminhos, de ter visto colegas também entrando em alguns caminhos, então eu quero trazer isso para vocês aqui para já, né, realmente dar o atalho bom, que é, na verdade, você evitar esses atalhos ruins. Então vamos lá, que eu separei 3 deles para a gente comentar nesse vídeo aqui hoje. Primeiro atalho é você oferecer menos, oferecer serviços menores só para poder vender. E aí a gente vê, inclusive, um atalho oportunidade, um dos bons atalhos que você pode percorrer é exatamente a mesma coisa ali. Quer dizer, exatamente não, né? Tem uma pequena nuance aí. Quando você vende menos, vende um serviço menor, eu já vou explicar como que é, o que eu quero dizer por serviço menor. Mas quando você vende esse serviço menor só por vender, isso é só para poder, né, concretizar a venda, isso é um atalho negativo. Mas quando você vende esse serviço menor, para poder criar uma relação com o cliente, quando você sabe, você faz isso com estratégia, você tem a visão do que você está oferecendo, do que você quer oferecer, de onde você quer chegar, aí se torna um atalho positivo. Então vamos lá, o que eu quero dizer por oferecer menos? Muitas vezes a gente chega lá, né? O sonho de todo profissional de privacidade, né? Proteção de dados, é você chegar na empresa e vender um projeto de adequação completo ali, de A a Z. Vender, chegar, fazer um mapeamento. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, mostrando esse de A a Z, né? O que seria todo o processo de adequação, inclusive formando, né, um programa de governança ao fim. Esse é o sonho, o projeto ideal, a venda dos sonhos mesmo, que a gente sempre tenta fazer, né? Mas muitas vezes no mundo real, nos budgets, nos orçamentos reais das empresas, isso não vai caber, não vai ser viável. Ou você vai ter que oferecer um serviço que vai te demandar muitas horas por um valor ali que não vai cobrir suas horas, você vai acabar trabalhando de graça para poder, né, ter esse serviço implementado. É uma opção, não julgo, mas não é o ideal. O que a gente quer é ser remunerado pelo nosso serviço, né? E bem remunerado. Então, quando a gente chega na empresa e oferece esse programa completo ali, né? Desde a adequação lá com o mapeamento dos dados, a gente vai lá e oferece algumas avaliações de risco durante a avaliação de conformidade dos gaps, para ver quais são as lacunas que estão, que a empresa ainda tem com relação à conformidade. A gente pode verificar todos os processos internos, os fluxos de dados, a gente implementa, né, de fato a conformidade, começa a criar políticas, procedimentos internos, a gente realiza treinamento. Então, todos esses serviços, eles podem ser oferecidos individualmente, né, ou cortados ali em etapas. Como eu explico lá no outro vídeo também, a gente tem essas 3 etapas de um processo de adequação, quando a gente concebe o que deve ser feito, quando a gente implementa de fato, né, o que a gente concebeu na primeira fase,
e depois a gente fica fazendo a manutenção, a gestão do que foi implementado. Então, também é possível que você venda seus serviços em fases. Só que o atalho aí, o problema, é quando você oferece, por exemplo, vender uma política de privacidade, apenas, isoladamente. Pode ser feito? Pode, mas com uma cautela, né? De que você não esteja vendendo isso só porque você quer colocar dinheiro no caixa. Você tem que fazer isso, você tem que ter essa visão de profissional, de carreira. Você tem que pensar, estou vendendo essa política de privacidade, mas vou fazê-la. Isso vai ser o segundo atalho que a gente vai falar depois. Segundo ou terceiro, o próximo atalho ali que a gente vai falar vai ser exatamente sobre isso, sobre você vender coisas diferentes, menores em parcelas e o risco que você tem fazendo isso. Mas voltando aqui, quando você vende, por exemplo, só uma política de privacidade, você tem que fazer isso tendo a visão de que isso é uma porta de entrada para o seu relacionamento com esse cliente, né? Pode ser uma porta de entrada. Pode ser também uma forma de você dar o mínimo do serviço que ele tem o orçamento para pagar hoje, mas que futuramente, quando ele precisar, quando ele tiver o budget certo e precisar de alguém, ele vai se lembrar de você. Então, você está construindo essa relação, né, com o cliente, tendo ali uma porta aberta. Quando isso é feito, tá ok, né? É um dos atalhos oportunidade que eu chamo. Porém, é um atalho cilada quando você faz isso só para vender. E o que eu digo? Você está fazendo isso sem essa visão de, como eu posso vender mais serviços depois? Como eu posso agregar valor? E aí a gente entra, então, no segundo atalho, que é quando você vende algo, você faz um serviço, se disponibiliza a prestar seu serviço e você fica caçando adequação ali. O nosso papel não é ficar procurando justificativas para dizer que o cliente está adequado. Isso é um risco muito grande, inclusive profissional mesmo, para você, para sua carreira, para sua reputação. E o que seria então esse segundo atalho aí que eu não recomendo que vocês peguem? É aquele caso em que você pega, vamos pegar de novo o exemplo aí de fazer uma política de privacidade. A empresa vai lá e te fala, pago X para fazer essa política de privacidade, e você acaba aceitando. Só que na hora de fazer, você não vai averiguar de fato se o que está dito naquela política, se está de fato implementado. Se a empresa realmente tem aquelas medidas de segurança que ela cita na política, se ela realmente trata os dados daquela forma, se ela realmente coleta apenas aqueles dados que são descritos ali, se ela realmente descreve, né, os dados corretamente, para as finalidades corretas. Então, você não faz essa verificação. Você, na verdade, fica tentando justificar e fazer uma política ali que seja bonita aos olhos de quem vê, né? Que tenha todos os elementos que tem que ter, fala ali sobre os direitos do titular, mas quando você vai olhar na prática, na realidade da empresa ali, não tem nada daquilo implementado. Outro exemplo é quando você vai fazer o registro das atividades de tratamento da empresa, por exemplo. Né? Você vai descrever nesse documento, né? Geralmente você vai fazer algumas entrevistas, vai coletar informações de como são as atividades de tratamento de dados pessoais dentro da empresa, por exemplo, tem o setor do RH que trata tais dados para tais fins, com tais medidas de segurança aplicadas, tem tais transferências internacionais ou não. Então, tudo isso, né, para cada atividade. Ali, a atividade de contratação, a atividade de gestão de talentos, depois que eles já estão dentro da empresa, né, dos empregados. Enfim, todas as atividades de tratamento elas vão estar elencadas nesse documento, né, o registro das atividades de tratamento, que vai ser uma visão global sobre todos os usos, coletas, enfim, né, todas as atividades de tratamento realizadas ali dentro da empresa. E quando você vai fazer isso, você tem que identificar, por exemplo, como eu mencionei, as bases legais para os tratamentos, ou seja, o que te permite, né, o que permite a empresa realizar aquele tratamento ali, aquela atividade de tratamento. E esse lado tá bem aí. Você vai encontrar ali, por exemplo, uma atividade em que você não encontra consentimento, não tem nenhum contrato, né, que obrigue, que seja a razão de ser, de existir daquela coleta, não é caso de obrigação legal, enfim, você não tem nenhuma justificativa ali, então você fala, é legítimo interesse, que seria, né, uma coisa mais ampla ali, diz que é um interesse legítimo da empresa processar os dados dessa forma, fazer o tratamento dos dados dessa forma. Mas, na verdade, você não encontrou, não se refere a um legítimo interesse, você está apenas tentando justificar uma prática implementada. O nosso papel como profissionais, né, qualificados de privacidade e proteção de dados, é justamente mostrar para a empresa, nesse caso aqui, não há base legal. Ou você, de fato, encontra uma base legal válida, você implementa isso, você
encontra uma justificativa válida prévia ao tratamento, ou você para com esse tratamento, não tem conformidade que se sobrepõe a isso. E aí a sua recomendação vai ser essa: ou tem uma base legal, ou vai cessar a atividade de coleta, de tratamento em si. Então esse segundo atalho aí que eu digo para vocês não pegarem, para fugir dele, é você pegar uma empresa, um cliente, né, um projeto e tentar adequá-lo ali no papel, dizer o que eles estão fazendo, quando na verdade isso não está sendo feito. E infelizmente eu vejo muitos profissionais fazendo isso, que está um pouco relacionado ao primeiro atalho que a gente falou lá, que é você vender por vender, né? Porque eu sei, gente, eu sei que todo mundo precisa fazer caixa, todo mundo precisa fazer dinheiro, é muito bom fazer dinheiro, porém tudo tem um custo, tudo tem um retorno. Então o dinheiro que você faz hoje, ele vai te dar um retorno depois? Ou é só o retorno financeiro? Porque o retorno financeiro hoje, ele pode custar muito caro lá na frente. E pode custar não só em termos negativos, de te voltar ali uma reclamação ou alguma responsabilização mesmo pelo conselho, né, jurídico que você deu, ou conselho de operacionalização em termos de privacidade e proteção de dados. Isso, claro, pode acontecer sim, tanto é que muitas empresas pedem que você, como profissional, tenha seguro de responsabilidade civil. Isso é uma coisa que eu tenho lá com a minha empresa do Canadá e tudo mais. Então, esse é um atalho positivo que eu recomendo, tenha um seguro. Caso, né, aconteça alguma coisa ali com a sua prestação de serviço, você vai estar coberto. Enfim, fechando parênteses aqui, porque são os atalhos que a gente não tem que tomar o tema do vídeo aqui. Então a ideia é que você não tome esses atalhos, porque eles vão te cobrar lá na frente. E não só, como eu disse, nesses termos, né, negativos, mas eles vão te cobrar com estagnação na carreira. Você não vai crescer, você vai ser um profissional mediano, um profissional que não entrega qualidade realmente. Então você vai ser recomendado para contratinhos, não para contratões, não contratos grandes, bons, com empresas que te valorizam. E daí depois muita gente fica reclamando, né? Frustrado, porque meus contratos são em valores baixos, ou eu não fecho contratos. Talvez você esteja tentando tomar alguns atalhos que fazem com que a visão que as pessoas têm sobre você como profissional seja um pouco desvalorizada. Então, esses atalhos, eles te desvalorizam como profissional, né? Fora os riscos, claro que eu já mencionei, com relação à sua carreira, mas também a desvalorização em si que você tem atuando dessa forma. Então, não tomem esses atalhos, esses dois que eu já mencionei. O primeiro é vender por vender um serviço menor ali só para poder fechar a venda. O segundo é tentar adequar ali aquela adequação tabajara, né? Adequação por cima no papel para inglês ver. Então, não façam isso também. Inclusive, um exemplo aí que acontece muito no mercado, que eu vejo dessa adequação meio desconforme ali, em que você só quer satisfazer a necessidade de conformidade do cliente, você não quer prestar efetivamente um serviço de qualidade. Nesse caso, a gente vê muito no uso de inteligência artificial, que algumas empresas vão lá, e também no setor de marketing, isso é bem comum. Algumas empresas vão lá e usam automatizações, utilizam, né, inteligência artificial para realizar alguns processos que acabam criando perfis. Então, são atividades mais tecnológicas, mais de risco, e elas não são tratadas com a devida atenção. Elas são ali, é no interesse da empresa. Então, tá dentro disso. É para processos de segurança da empresa, por isso ela utiliza uma identificação facial. Mas não tem a análise do todo, da conformidade disso. E a gente parte aí para essa análise mesmo do princípio de lógica. Tá respeitando o princípio da minimização da coleta? Realizar isso? Não seria possível ter o mesmo fim por outros meios menos invasivos, né? Menos arriscados com relação à proteção de dados, às liberdades das pessoas? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai prestar seu serviço, né? A gente tem que prestar um serviço mais aprofundado e sempre realista, não querendo só mostrar o lado positivo ou mostrar só, né, tentando deixar a empresa, em resumo, né, tentando deixar a empresa conforme mesmo quando ela não está conforme, tentando apresentá-la como conforme, quando na verdade as coisas reais ali por trás não são assim. E o terceiro e último atalho que eu quero mencionar aqui para vocês, a gente vai ter vários comentários para fazer lá na Masterclass, né, do dia 13, mas eu vou deixar aqui o último atalho que eu pensei, assim, aqui com a prática mesmo, é você fazer só o que está expressamente previsto na lei.
fazer e recomendar ao seu cliente, né? Só aquilo que está expressamente previsto. Ou seja, por exemplo, mapeamento de dados é algo que não está expressamente previsto, né? A LGPD ela não fala, você deve mapear todos os dados. Mas para você ter um bom registro das suas atividades de tratamento, é uma tarefa que você tem que fazer antes. Por exemplo, as próprias avaliações de legítimo interesse também são documentos importantes para que a empresa tenha, mas que dependem, né, do analista, do consultor ali, dar uma forçada ali, tentar mostrar a relevância desses documentos. Outro exemplo é quando a LGPD fala ali que as empresas devem implementar medidas técnicas, medidas administrativas. Ela não especifica, não detalha, não deixa expresso, né? Não tem um rol ali taxativo ou mesmo exemplificativo muito claro assim do que sejam, né? De quais sejam essas medidas. Então, uma coisa que a gente sempre faz é recorrer às boas práticas, aos, né, frameworks, aos parâmetros e padrões internacionais que a gente tem em matéria não só de privacidade e proteção de dados, mas também de segurança da informação, que está sempre muito presente na nossa prática. Então, o atalho aí que eu digo para você evitar esse terceiro, né, para você passar longe, é basicamente você só implementar aquilo que está previsto na legislação. Seja como consultor ou seja você, né, trabalhando num departamento interno mesmo, no jurídico, no compliance de uma empresa. Tente ir além, vá além, porque isso vale muito a pena. Bom, pode ser que você já tenha tomado algum desses atalhos em algum momento aí da sua carreira, né? Seja no início, seja no meio aí. Espero que você entenda agora a relevância de você evitar esses percursos e a relevância, né, de tomar os bons atalhos por aí. Porque existem sim bons atalhos que a gente pode tomar para encurtar um pouco o nosso caminho até o sucesso que a gente deseja. Só é preciso realmente saber diferenciar um do outro. Aproveita e compartilha esse vídeo aí com alguém que esteja querendo entrar na área de privacidade e proteção de dados para a pessoa já evitar de cometer esses pequenos erros aí. O próximo vídeo que a gente vai ter aqui também é muito importante, principalmente, né, para quem quer atuar nessa área de fato. E ele vai trazer um atalho positivo aí, né? A gente falou de três caminhos a evitar hoje. E ali vamos falar sobre um que pode ser muito positivo para a carreira das pessoas, que é o fato de ter um mentor, né? De usar de mentorias. E não só mentorias pagas, eu vou falar um pouquinho ali como você faz para ter um mentor ali na sua vida, que possa realmente cortar caminho e te levar ao sucesso de uma forma mais rápida mesmo. E com esse vídeo de hoje, então, a gente abre a série dos vídeos aí sobre a carreira em privacidade e proteção de dados. Vai ser uma série de 4 vídeos que a gente tem até a nossa Masterclass do dia 13 de abril. Vai ser um prazer te ver lá na Masterclass. Enquanto isso, até lá, vamos propagando a palavra da LGPD por aí. Um abraço!